O Instituto Melvin Jones de Estudos Eunísticos tem o prazer de iniciar o 123º ciclo de estudos. Esse ciclo de estudos tem sido marcante em termos de contribuições sobre temas relevantes e é com muito prazer que o Distrito LC1, berço do leonismo do Brasil, contempla o Instituto Melvin Jones para as ações, naturalmente, de aprofundamento de estudos sobre temas relevantes, sobre assuntos relevantes. Nesse evento de hoje, nós vamos ter o prazer de receber as contribuições de 5 clubes que estarão conosco nessa oportunidade, tratando sobre projetos relevantes de gestão que têm sido desenvolvidos. É importante que nós possamos evidenciar clubes que foram escolhidos aleatoriamente, dentre os tantos que existem com grandes projetos de gestão. Por mais, é importante que nós tenhamos a liderança, e é fundamental a existência da liderança, mas temos também gestão. Então não há possibilidade de liderança sem uma eficaz gestão dos seus clubes. E assim nós temos realmente a oportunidade de reunir, nesse dia de hoje, contribuições que vão relatar experiências e projetos dentro do seu clube. Mas nós temos o prazer, então, de dar as boas-vindas no nosso distrito. Eu sou o companheiro João Roberto Moreira Alves, coordeno o Instituto Melvin Jones e tenho o prazer de transmitir um abraço do nosso governador Renato Benevenuto a todos os participantes. Nós vamos pedir inicialmente que a companheira Aurora Carvalho faça invocação a Deus e tenhamos logo a seguir as apresentações, que eu desde já vou anunciar quais são os participantes desse nosso ciclo de estudos. Nós teremos, logo de início, a participação do nosso companheiro Christian Pereira de Camargo, que é do Lions Clube Tatuí, no estado de São Paulo. Dispensa apresentações, nós vamos evitar fazer as apresentações pessoais, porque o que é importante nesse momento é a realização dos clubes, e os integrantes que representam esses clubes farão naturalmente suas apresentações. Teremos na sequência a participação do companheiro Denis José Leão, que é do Lions Clube Divinópolis Bike, de Minas Gerais. Tatuí, São Paulo, Minas Gerais, faz a sequência desse trabalho com um clube que é de interesse bastante diferente às ações desenvolvidas por esse clube, mas com grandes realizações. Teremos o prazer também de receber a companheira Leia Soares Gomes, que é do Lions Clube Jataí, em Goiás. É uma bela experiência também, um trabalho desenvolvido já há muitos anos e que é relatado, que mostra realmente a importância da gestão de Lions para colaborar com organismos, com outras entidades também. Indo para o sul, nós temos a oportunidade de ter o relato do Curitiba Batel. Curitiba Batel é um clube com grande tradição e que o companheiro João Silva dos Santos fará essa apresentação. E finalizando, nós teremos o companheiro Altamiro Machado, que é do clube Lions Clube Xaxim, que é de Santa Catarina. Então são esses 5 companheiros que vão estar conosco nesse ciclo de estudos, que esperamos seja bastante proveitoso, e temos o prazer imenso de compartilhar com toda a comunidade de Lions em todo o nosso país. Então, vamos ao nosso ciclo de estudos e, inicialmente, companheira Aurora para a invocação a Deus e, na sequência, todos que já estão anunciados. Senhor, rogamos a sua ajuda para que possamos, nesta reunião, estarmos todos juntos no mesmo objetivo, de servir. Afastai de nós toda a negatividade, todos os pensamentos negativos e colocai sempre à nossa disposição a sua força, a sua luz, para que possamos estarmos sempre juntos, ajudando aqueles que mais precisam, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Senhor, rogamos a sua ajuda. Assim seja. Olá, é um prazer muito grande falar com vocês. Queria agradecer a oportunidade que me foi dada de participar deste seminário.
Eu sou o companheiro Leão Christian, do Lions Clube de Tatuí, distrito LC2. Lions Clube de Tatuí, que nesse ano de 2025 irá completar 70 anos no próximo mês de setembro. Nosso clube é um clube tradicional, perto aqui da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, e estamos a 129 quilômetros da capital. Nosso clube é um clube de serviço bastante ativo, hoje com 111 associados. É o maior clube em número de associados do Distrito Múltiplo LC e também um dos que mais realiza atividades. Nosso clube tem algumas particularidades. Eu tive a oportunidade de ser presidente do clube no ano leonístico 2020 e 2021, onde os desafios foram muito grandes devido à pandemia da Covid-19. Mas o nosso clube é um clube que forma lideranças. O segredo do nosso sucesso, o segredo da nossa longevidade no atendimento à nossa comunidade é justamente o serviço, o trabalho voluntário. Eu vejo o Lions de Tatuí sempre envolvido nas causas específicas do município e, além das causas globais, trabalha junto à sua comunidade, naquilo que ela precisa. Nós temos como legado, nesses 70 anos, o Banco de Sangue Fortunato Minghini, que teve início na formação do nosso Lions, em 1955, e após duas intervenções de LCIF, nós pudemos equipar esse banco de sangue. A última intervenção foi $61 mil que veio da nossa fundação e nós ampliamos o trabalho do banco de sangue, que é mantido dentro da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, num edifício próprio, e ali realiza os seus atendimentos à comunidade. Mas nós temos também outros projetos, como o nosso Clube de Mães, muito ativo, que realiza toda terça-feira as suas reuniões no período da tarde, levando senhoras que hoje estão ali produzindo seu artesanato, realizando a sua pintura, o que também concentra um grande número de pessoas. Temos a Trilha do Leão, que é um equipamento público que o Lions administra no sentido de preservar, né, as espécies ali, plantam também novas árvores, cuida daquele espaço na questão da retirada do lixo e também, recentemente, colocou lixeiras na Trilha do Leão. Temos também outros projetos que nós estamos envolvidos na comunidade. A presença do Lions nos conselhos municipais é muito importante, porque você acaba dando uma visibilidade e uma opinião a respeito dos assuntos tratados, leva a imagem, né, do clube e do nosso movimento junto à comunidade. Eu vejo que isso também acaba agregando valor à imagem do Lions. Nosso clube, com 111 associados, também tem uma particularidade que eu acho muito interessante. Nós somos divididos, né, em comissões. Essas comissões, comissão de meio ambiente, de educação, comissão do banco de sangue, comissão de esportes, elas trabalham muito, muito, porque cada leão tem a sua característica, cada leão tem a sua forma de trabalhar, o seu gosto de servir, e o nosso clube ele chegou à maturidade de entender o que cada leão pode contribuir com o movimento. Eu acho muito interessante, né, que cada leão sirva feliz, sirva na atividade que gosta. E isso acontece no Lions Clube de Tatuí. E para nós, que somos os dirigentes, que acompanhamos um pouco mais de perto, que temos, né, a noção da forma com que o distrito atua, o nosso movimento a nível de Brasil, a nível internacional, a gente vê a maturidade dos companheiros de entender, né, o servir do próximo.
Então, nós temos, por exemplo, companheiros que participam das atividades de meio ambiente especificamente. E não existe aquela cobrança, aquela situação de você exigir que o companheiro também participe das outras atividades, que o companheiro esteja presente nas reuniões formais. Não, a gente deixa à vontade o companheiro para que ele possa servir a nossa associação, servir ao nosso clube, servir a comunidade, e ele está ali realizando a sua atividade. Então eu acho que esse nível de cobrança precisa existir a tolerância de todos para que compreenda o nível, né, de comprometimento, de atividade que aquele companheiro quer desenvolver dentro do clube. Nós, recentemente, no AL 23-24, conseguimos a criação de um núcleo específico, que é o núcleo da inclusão. Eu acho que o núcleo trouxe um olhar diferente numa causa que está ganhando espaço no nosso movimento, que é a inclusão. Tem realizado importantes parcerias com as Olimpíadas Especiais Brasil e também atuado aqui na cidade, junto a apoio às entidades como a PAI, como a APODET, que é a Associação dos Portadores de Deficiência de Tatuí, e acho que esse núcleo tem ainda muito a crescer, porque nós não deixamos o núcleo apenas fechado. Nós buscamos profissionais ligados à inclusão para que possam atuar junto ao núcleo, não só aqui na cidade de Tatuí, mas já estamos partindo para cidades que são próximas aqui, um pouco menores, mas próximas aqui a de Tatuí, para que esses profissionais possam participar do núcleo. E esse núcleo, como vocês sabem, ele tem a sua própria forma de trabalhar. Ele não tem a forma burocrática que os clubes muitas vezes têm que realizar por conta das reuniões de serviço, reuniões de diretoria, reuniões festivas, né, de companheirismo. O associado no núcleo, ele pode tudo isso, mas ele pode também desenvolver o seu núcleo, a sua atividade de uma forma específica. Por exemplo, uma reunião para traçar metas, uma reunião de serviço, ele pode ser realizada numa padaria. E dali a gente tira ata do que foi decidido. Não tem aquela formalidade toda. E isso hoje a gente consegue atrair profissionais que estão, né, com um comprometimento grande na sua atividade profissional, mas também profissionais que estão interessados, né, em agregar e em servir ao próximo, em servir a sua comunidade, e a falta de tempo, muitas vezes, né, atrapalha. Então, esse profissional está engajado, nós conseguimos fazê-lo engajar no núcleo, e isso tem sido muito importante. Eu acho que as atividades de serviços, elas precisam acontecer dentro do clube. Envolver nessas atividades a comunidade, ser parceiros, buscar parcerias, e isso é muito importante. O boca a boca, a gente reclama muito, né, da questão do marketing, mas o boca a boca, o ouvir falar, é muito importante dentro da sua comunidade. Então, se o clube for ativo, for participativo, estiver presente, você pode ter certeza que ele será reconhecido, que ele terá visibilidade e que você vai estar contribuindo bastante, né, aonde você atua, aonde você reside. Eu sempre falo que o marketing, ele começa pelo companheiro leão. O que você faz para divulgar seu clube? Na sua família, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, no seu grupo da comunidade, né? Você convida as pessoas para participar do clube, você informa as pessoas das atividades que o seu clube desenvolve. Essa é a nossa principal ferramenta de divulgação, a atividade e o nosso exemplo de servir. Eu espero ter colaborado com todos vocês, trazendo esse testemunho de um clube muito ativo no interior de São Paulo, Lions Clube de Tatuí, que eu tenho a honra de servir junto com os meus companheiros. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.
Olá, companheiros. Meu nome é Denis Leão, faço parte do Lions Club Divinópolis de Bike, no distrito LC4. Gostaria de cumprimentar a todos, agradecer pela sua participação. Espero que seja um momento que a gente consiga trocar informações, né? E agradecer ao Instituto de Liderança pela oportunidade. Me sinto muito privilegiado, honrado por poder ter essa oportunidade de falar para vocês. Ok? E o desafio que foi imposto, né, foi trazer para vocês sobre o modelo de gestão. E, em particular, eu vou falar sobre o modelo que o Lions Divinópolis de Bike adota, tá, como um case, né, de estudo, para que a gente possa se inspirar naquilo que dá certo, naquilo que também não dá certo, né, para poder inovar em nossos clubes. Meu propósito, então, é apresentar um modelo de gestão que alia agilidade, tecnologia, novos conceitos de liderança e demonstrar alguns dos resultados que a gente vem colhendo com esse novo formato. Antes até de prosseguir, aqui a gente faz uma abertura de alguns temas, de alguns conceitos, e até os casos que eu uso para ilustrar, eu vou trazer um deles também, mas um aprofundamento sobre esse modelo de gestão, sobre inovação, né, sobre liderança, que é um tema que eu gosto muito. Eu vou estar apresentando com mais detalhes, né, se Deus quiser daqui no máximo 2 meses, eu estou apresentando para vocês o meu segundo livro, que é Liderança e Inovação no Voluntariado, né. Então esses conceitos que a gente vai abordar superficialmente aqui, no livro eu terei eles mais aprofundados, mais detalhados, né, para a gente saborear mais, tá joia? Bom, para começar, falando desse modelo de gestão, eu já queria ir direto para um caso prático, né, de como as coisas aconteceram. A partir do acontecimento, a gente analisar a gestão em si, que é basicamente o modelo de como a gente opera em todas as situações. No último dia 13 de maio agora, nós realizamos uma corrida, a Corrida das Nascentes do Bela Vista, que é um bairro aqui da cidade de Divinópolis. Essa edição acontece depois de 6 anos parado, um evento que atraía bastante pessoas, e como a praça, a Nascente, estava abandonada, a gente resolveu adotar a Nascente, revitalizamos um portal, eu vou colocar alguns trechos dos vídeos dessa ação aqui para vocês perceberem como foi. E assim como essa corrida, a gente realiza também os trilhões, que são trilhões de mountain bike, né? Então a gente tem os locais que a gente organiza o evento para que as pessoas vão andar de bicicleta, de mountain bike, né, se exercitando. Nessa corrida, eu cito o trilhão porque ambos têm a mesma forma de organização, trazem os mesmos conceitos. Tá? E nessa corrida, nós conseguimos levar 18 companheiros dos 26 que nós temos atual no clube. O passeio ele reuniu 200 atletas, todos devidamente cadastrados, registrados, com acompanhadores de percurso, com toda a tecnologia para monitorar esses participantes, assim como para registrar eles, para ingressar eles nas corridas. E mantendo grupos onde essas pessoas passam a ter algum tipo de relacionamento. No geral, entre atletas, entre nós que estávamos organizando, entre familiares que vão acompanhar, eu estimo em torno de 300 pessoas. O movimento, ele impactou o bairro, ele revitalizou a Nascente. Por exemplo, a prefeitura tapou todos os buracos de percurso, fez limpeza do local, nós já tínhamos revitalizado parte da praça, né? Então a gente ainda deixa um legado para a própria comunidade. Bom, mas voltando, o que eu quero trabalhar? Explicitando, né, a forma como a gente geriu esse projeto, que reflete como a gente também gere o clube. O evento, ele atraiu para nós, né, 4 novas pessoas que já estão dentro do nosso grupo de WhatsApp, e essas pessoas estão recebendo um acompanhamento agora. Mas dia 13 a gente vai realizar um evento, um café, acompanhado de um passeio ciclístico com estes novatos. Vou passar uma instrução leonística rapidinho para eles. Então, o evento em si, ele já nos rendeu 4 novos associados. Quem são esses novos companheiros e quem são as pessoas que estão no Lions de Bike? Bom, são pessoas relacionadas ao esporte, ao mundo da bike, neste caso, as corridas de rua. Nós temos ex-Léos, nós somos 4 ex-Léos, profissionais liberais, gestores, professores, nós somos 6 professores, juízes, empresários, médicos, com uma média de 45 anos. Nosso associado mais jovem hoje, ele está com 19 para 20 anos, e o mais com maioridade está com 60 anos. Todos sem tempo disponível. Difícil de agendar uma reunião presencial. Agora, se a gente combina um evento, se a gente quer fazer um trilhão, se a gente quer fazer uma corrida, se a gente vai fazer um evento como foi, por exemplo, a distribuição de ceias de Natal, no dia de Natal, a gente sempre tem uma participação superior a 50% dos associados. O novo voluntário, ele se interessa pelo impacto que o seu tempo dedicado será capaz de provocar na comunidade. Ele se interessa pelo propósito daquela ação, né? Ele se interessa pelo network que ele vai construir nestes momentos. E a sociedade, a imprensa, também quer participar desses momentos, né? Ele reúne um público,
Ele tem um público-alvo definido. A gente consegue identificar a persona que a gente vai trabalhar nestes eventos e isso fica mais fácil de atrair todos os interessados, né, os que a gente chama de stakeholders. Todo evento nosso, ele é gerido como um negócio. Ele tem que dar lucro. Eles dão lucros. A gente atrai parceiros. A gente já chega a ter patrocinadores que têm atuação nacional em nível desse universo da bike. A Companhia Estadual de Água, Copasa, a Companhia de Energia, CEMIG, aqui em Minas, né? Ambos estiveram com a gente nas parcerias. E como existe um interesse de sustentabilidade, de ecologia, de esporte, os nossos associados estão sempre ligados a isso, a gente consegue ter uma abrangência, a gente consegue atrair para esse universo de uma forma mais fácil, né? Não é tão simples, mas a gente tem as pessoas que se conversam, né? Então a atração desse público e a adesão aos nossos eventos tem tido sucesso exatamente por a gente ter conseguido apostar num determinado público e ter um determinado propósito. As pessoas estão vendo o trabalho sendo realizado, e isso desperta a admiração, isso desperta esse sentimento de junto a gente pode fazer mais, né? Essas pessoas estão aqui servindo, essas pessoas estão aqui fazendo algo legal, algo que eu quero participar. Né? Então essa identificação ela é muito poderosa. Nosso Instagram também é algo que eu julgo extremamente prático, útil, de um alcance muito bacana. A gente tem um alcance muito bom com as publicações e sempre publicação mostrando o nosso trabalho, né? Eu acho que é um diferencial para o nosso propósito. Eu vejo os clubes com muitas postagens sociais, tudo bem, né? Se o clube está tudo ok, mas o nosso foco, como é no trabalho, na ecologia, meio ambiente, alívio à fome e esportes, nossas postagens são sempre dentro desse universo. Cada detalhe é para reforçar o objetivo principal do clube, né? Neste momento, estes 4 novos companheiros, eles estão como associados afiliados. Existe uma previsão nos nossos estatutos para isso, né? Eles conseguem participar ativamente, sem o registro, e ficam conosco por 6 meses nessa categoria. O que acontece? Nestes 6 meses, eles já contribuem com as taxas de manutenção do clube. Na 6ª contribuição, nós já temos condições de pagar a joia de admissão do Lions Internacional, que é quando eles vão ser batizados e efetivados com os direitos universais de Lions, né? E também com uma previsão de inadimplência já somada à nossa taxa. Nossa taxa hoje está a R$60. A gente consegue administrar as taxas distritais, internacionais e manter o nosso clube. Um outro detalhe importante é que a gente percebe no bike, o bike lá vai para 4 anos, né? Que os nossos associados eles ficam em média, isso é medido, né? Ele fica em média de 1 ano com a gente. Então a gente já sabe que a cada fechamento de semestre, que a gente avisa, olha, nós precisamos da confirmação daqueles que vão continuar conosco, porque as taxas são adiantadas, né? E aí é o momento que as pessoas saem. A gente já esclarece isso na admissão e as pessoas assumem o compromisso de ficar com a gente no mínimo um semestre. Então a gente sabe que no fim desses períodos a gente tem demissões, a gente tem pessoas que vão se desligar. E aonde que está a novidade aqui? Está na busca constante de novos associados. Nessa gestão nós mantemos o nome de GMA para quem é o responsável por recrutar, por trazer pessoas. Eu estou ocupando essa função. Eu tenho utilizado desses momentos dos eventos para atrair, para já ir conversando, intercalando propagandas de Lions dentro dos clubes que a gente edita, dentro dos picos de propagandas que a gente tem para estes eventos, né? Que vem se tornando eventos de um alcance até estadual. Com os trilhões já tem um alcance estadual, as demais atividades que a gente faz é local, né? Dentro da cidade, municipal. Então, o que a gente faz? É recrutar. Então, não dorme em serviço nesse caso. A nossa proposta é trabalhar com 30 pessoas, os 26 mais os 4 a gente está com 30. Eu preciso procurar mais pessoas, porque eu sei que eu vou ter saídas, né? Alguns vão sair. E, cara, estamos considerando isso como normal, porque que bom que foi eterno enquanto durou. O importante, então, é essa participação, que ela seja melhor, mais intensa, mais vigorosa enquanto estivermos, né? Que seja uma contribuição transformadora no prazo que a gente puder estar. Muitos dos desligamentos está relacionado a outros fatores que não necessariamente um desagravo ou algo que o clube não consiga atender às expectativas. E a liderança no clube? Como é que ela funciona? Bom, aí a gente tem que falar de algumas formas de liderar. Nosso estilo é a liderança servidora, né? O servir está acima do liderar, né? A gente tem toda uma preocupação de criar uma comunidade, de ouvir as pessoas, de ponderar, né? Tudo certo, é funcional, mas nos tempos que a gente está, nesse mundo ágil, essa necessidade de respostas rápidas, de construir vínculos, ela acaba que sufoca o dinamismo, né? Ela faz com que a liderança servidora dificulte a tomada de decisão. Ela esgota o líder, porque ele tem que administrar vários fatores, vários egos, né? E aí existe uma perda de tempo enorme. E tempo é o que a gente não tem.
E aí a gente é apresentado, né, a gente tem outras formas de liderança que podem e vão agregar, né, muito a esse estilo de servidor, né? E aí vem a liderança transformacional, que foca na inspiração e na motivação da equipe para atingir os objetivos. Não teme o erro, ele quer aprender, quer errar rápido para aprender e não cometer esse erro de novo. O líder é aquele que conhece o caminho, percorre o caminho e mostra o caminho. O líder ele é dinâmico, então ele é proativo, né? Aí a gente só tem que ter cuidado, porque quando a gente fala assim que ele tem, então, claro, o que ele quer e ele sabe onde quer chegar, ele sabe ir. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não confundir essa proatividade, essa objetividade, esse saber fazer do líder com arrogância, né? Com um autoritarismo messiânico. Não se trata disso. Se trata de alguém que tem foco, que sabe o que quer entregar e que precisa das pessoas juntas para atingir os resultados que são esperados. Ele tem consciência do trabalho em equipe e da formação de mais líderes, né? Senão ele não seria um líder. O resultado é que se a gente conseguir unir liderança servidora com liderança transformacional, nós vamos ter uma liderança muito mais efetiva. Nós vamos ter uma liderança proposital, né? O nosso modelo de gestão, ele está apoiado na sustentabilidade, na transparência, na prestação de contas, na regularidade fiscal do clube, na atuação política mesmo, não é politizado, não vamos confundir isso. Mas, por exemplo, a gente tem a Associação de Ciclistas dentro de Divinópolis, e essa associação ela foi revitalizada graças ao Lions de Bike. E ela tem a atuação, junto aos órgãos públicos, né, de defender os direitos dos ciclistas, de maior segurança no trânsito para as bikes. Então é uma forma que a gente tem de intervenção e isso aumenta a nossa divulgação também, né? No network, que essas pessoas em idade produtiva, que têm interesse em trabalhos voluntários que impactem as suas comunidades, em conseguir atrair pessoas que têm os mesmos objetivos, para somar esforços, para aumentar a visibilidade do clube. Na agilidade da reposição dos nossos associados, a gente sabe que não vai ser eterno, que seja o mais produtivo enquanto dure, né? E que a gente esteja sempre buscando pessoas que venham dar a sua contribuição. E, principalmente, eu entendo que um diferencial é ter propósito. Você já parou para pensar qual o problema que o seu clube resolve na sua comunidade? Será que a gente tem resposta para isso? Se a gente tiver, vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar, de produzir essa admiração que vai atrair novos sócios, de parceiros para os nossos eventos, porque todos vão estar com os mesmos objetivos, né? A longevidade das organizações de voluntário está ligada diretamente à sua capacidade de manter os stakeholders, as pessoas conectadas ao propósito. Nosso futuro depende de nossa capacidade de abraçar as mudanças sem perder o propósito que nos une, que é servir. Senhores, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter passado um pouco dessas ideias. Daqui a alguns meses, essas ideias e esses casos, né, esses relatos, vão estar em um livro, a gente vai poder aprofundar mais nisso. E agradeço a oportunidade, agradeço ao companheiro José Roberto pela oportunidade de estar aqui neste momento. Espero que de alguma forma possa contribuir para que a gente reveja os conceitos, para que a gente tenha a ousadia, né, de fazer diferente, que a gente trate os próprios erros, né, como um aprendizado, e um aprendizado que é transformador, sim. Tá? Então, mais uma vez, obrigado e boa sorte para todos nós. E até uma próxima ocasião. Obrigado.
companheira Leia, faço parte do Lions Clube de Jataí. Esse clube que foi fundado em 1968, que agora em março fez-se 57 anos de existência. Vou falar um pouquinho sobre a nossa história e sobre a nossa principal atividade, que foi a criação de uma escola de ensino especial. Então, por volta de 1975, 78 mais ou menos, os companheiros leões daquela época resolveram organizar uma atividade mais frequente, mais atuante, que tivesse um público direcionado para ser atendido. E durante muitos estudos, muitas discussões, decidiram criar uma escola de ensino especial que atendesse essa clientela, essa parcela da população, muitas das vezes discriminada e às vezes à margem da sociedade. Então fizeram buscas, estudos, decidiram que seria essa a proposta. O carro-chefe do Lions Clube de Jataí seria a criação dessa escola, dessa instituição. A princípio, a Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barbosa atendia o público de pessoas com deficiência auditiva. Mas com o passar do tempo, perceberam-se que a pessoa com deficiência auditiva não necessariamente precisariam estar numa escola de ensino especial. Não sendo elas comprometidas intelectualmente, poderiam estar frequentando a escola de ensino regular. Então, a partir do momento que os alunos com deficiência auditiva deixaram a escola, outros alunos com outras deficiências foram matriculados, foram inseridos nesse processo. E já durante a busca ativa desse público, foi percebido que muitas outras crianças, na época já adultos, com deficiências mais sérias, mais comprometidos, precisariam também estar tendo esse espaço. E aí a Érica de Melo começou a agregar outras deficiências. E hoje a gente conta com 170 alunos matriculados de forma direta. E além desses 170 alunos, a gente consegue atender também a população mais carente que busca por uma reabilitação, por um trabalho voltado mais para a saúde. A gente tem um espaço de fisioterapia muito bem equipado, muito bem organizado, e a gente consegue atender também essa parcela da população. Temos também o trabalho com a hidroterapia, e sempre que a gente consegue atender esse pessoal, a gente atende também. E isso se dá graças às parcerias que a gente tem. Parceria com o poder público, parceria com a universidade local. Então, isso ajuda com que a gente possa ampliar o nosso leque de atividades. Mas isso só se dá graças à mediação do Lions. A presença do Lions na nossa escola, no nosso trabalho, é de fundamental importância. Porque a questão do Lions, da receptividade que a população tem com o clube, faz com que a gente tenha essas parcerias mais fortalecidas, e isso possibilita um melhor atendimento. Para manter o trabalho que é realizado na Érica de Melo, na nossa escola, algumas ações são promovidas pelo Lions Clube, dentre elas a Expo Flor, que é uma feira de flores que acontece geralmente no mês de agosto. Então, parte dessa renda é destinada ao Lions Clube de Jataí, que faz a aplicação dessa receita nas atividades desenvolvidas em nossa escola. E aleatoriamente outras ações são promovidas. A escola promove também anualmente a festa junina, que é uma festa muito bonita e que nos ajuda também com receita, pizzas, feijoadas, essas ações que são de praxes, que todo o clube promove para manter as atividades do clube, e está podendo contribuir e ajudar a comunidade. O Lions também, quando fundou a Escola Érica de Melo, buscou parcerias e também convênios. E o nosso convênio é com a Secretaria Estadual de Educação. E além desse convênio, a gente mantém forte parceria com o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde. Então, é como eu falo, sempre falo, a presença do Lions, a credibilidade que o clube tem, é o que permite que essas parcerias sejam tão fortalecidas. Como eu disse anteriormente,
a credibilidade do clube e da escola fez com que de 2020 para cá a gente fosse contemplados com algumas indicações de deputados com as emendas impositivas. Então isso deu uma avançada muito grande na estrutura física da escola. Conseguimos ampliar espaços, conseguimos reformar alguns outros espaços que estavam precisando. Então isso assim potencializou demais a nossa atividade, né? E de mais 2 anos para cá também as emendas impositivas do Legislativo Municipal. Então tem nos ajudado bastante, tanto na aquisição de equipamentos, né? Melhorando o nosso material de trabalho, os nossos recursos, quanto à estrutura física, a manutenção da escola, né? A preservação do material que é adquirido. Então isso tem ajudado demais manter os nossos trabalhos e manter com qualidade, né? Que é a nossa maior preocupação. Então, assim, eu sempre digo, venha ser um companheiro leão, venha para o Lions Clube de Jataí, outro clube, né, de outra cidade, venha fortalecer esse trabalho que é tão bonito e tão necessário, tão importante. Se você é um companheiro leão, você tem a oportunidade de estar podendo ajudar outras pessoas, né? Ampliando esse leque de solidariedade, de voluntariado, de serviço. Então a gente ganha muito mais, né, do que serve. A gente é muito mais bem servido do que servimos, né? Ajuda demais, muda demais o comportamento nosso. Nos melhora demais como seres humanos, né? Então o nosso clube hoje é um clube pequeno. Nós somos 28 associados, 28 companheiros leão. A gente sempre está divulgando, né, mostrando o trabalho da Érica de Mello, o trabalho do Lions, para que outras pessoas se interessem por esse movimento e venham participar conosco. Quanto mais pessoas, mais ações podem ser realizadas, mais pessoas podem ser atendidas em nossa escola, em nosso trabalho, e outras ações também podem ser desenvolvidas. Então venha ser um companheiro leão, vista a camisa do seu clube, abrace a causa e tente ajudar o maior número de pessoas possível. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Quero saudar o companheiro João Roberto Moreira, coordenador do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonístico do Distrito LC1, e também parabenizar a coordenação do 123º ciclo de estudos e agradecer por esta oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com vocês sobre algumas atividades e processos do Lions Clube Curitiba-Batel que têm proporcionado bons resultados no atendimento às demandas da população menos favorecida de Curitiba. O tema que nos pediram para falar hoje é sobre projetos relevantes de gestão dos clubes de Lions. Então, vamos compartilhar, nesse pouco tempo que temos, alguns aspectos do modelo de gestão do Lions Clube Curitiba-Batel e como a gestão do nosso clube está estruturada já há algum tempo. O primeiro ponto que achamos importante destacar e que procuramos utilizar no Lions Batel é o aproveitamento das competências, do talento de todos os associados e associadas do clube. Procurar envolver todos nos processos do clube, e muitas vezes a gente é surpreendido por conhecimentos que a gente às vezes nem imaginava que tínhamos. É bom lembrar que as organizações bem-sucedidas sempre vão buscar no mercado os melhores líderes e os melhores executivos, e nós não precisamos nem pagar para isso. Nós temos no Lions como voluntários. Quase todos os clubes, invariavelmente, têm esses profissionais, e na maioria das vezes nós não aproveitamos e trabalhamos aí de uma forma pouco profissional, às vezes até, eu digo, de forma amadora. Devemos aproveitar o know-how dos associados ou trazer para o Lions pessoas com os conhecimentos e habilidades e atitudes que precisamos para nossas ações e nossos projetos.
E aqui, no aspecto de gestão, é importante a gente procurar especialista para auxiliar na elaboração de um plano estratégico estruturado para o clube. Então, estabelecendo objetivos, estabelecendo estratégia, estabelecendo metas e planos de ação. E também não esquecendo de acompanhar e revisar periodicamente essas metas, esses planos para o alcance do patamar que o clube deseja. Recomendamos que seja utilizado ferramentas, e aqui citamos algumas ferramentas modernas de gestão, como a matriz FOFA ou a análise SWOT. Eu gosto muito de complementar a SWOT com a matriz SOAR, mas usar aí o Balance Scorecard, o BSC, um plano de negócio, usando aí o Canvas, 5W e 2H para os planos de gestão, Six Sigma, PDCA, matriz BCG, matriz GUT e assim por diante, uma série de outras ferramentas que são de fácil utilização, recomenda-se que use, e o Batel utiliza sempre essas ferramentas. E é bom lembrar que o planejamento estratégico não é só uma tarefa do início do ano leonístico. O planejamento é um processo contínuo que precisa de ações certas nas horas certas. E eu costumo dizer sempre que o planejamento é a arte de prever o futuro. E eu trago aqui algumas palavras de especialistas, né, que todos conhecem, como Chiavenato, por exemplo, que ele diz que o planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes de a ação ser necessária. Ou seja, eu sei o que fazer quando eu planejo. E outro especialista, Peter Drucker, fala que o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Ou seja, o que nós fizermos no presente vai trazer impactos para o nosso futuro. Isso é importante a gente estar atento e preparado. Também é importante, dentro do planejamento, você elaborar um orçamento plurianual, que é a forma de estruturar um plano financeiro para o seu clube. Trabalhar com uma estrutura de plano de contas. Esse é outro aspecto importante que às vezes o clube não se toca e não leva em consideração, que o nosso estatuto padrão determina que devemos ter pelo menos 2 contas, ou separar recursos para projetos do clube e recursos para os custos administrativos, ou seja, tudo que eu arrecado da sociedade eu tenho que devolver em projetos para a sociedade. Eu posso fazer um plano de contas com diversas contas, e não precisa ser abrir contas bancárias diferentes, é somente contábil separar um plano de contas para o clube, com contas, por exemplo, para cada projeto, para cada atividade do clube, e como eu disse, pelo menos separando essas 2 questões aí. E registrar todas as transações financeiras e econômicas de forma correta, utilizando documentos contábeis oficiais, como nota fiscal e assim por diante. A gente também percebe que muitos clubes trabalham de forma não registrando isso, ou não cobrando pelo prestador de serviço ou pela venda de produtos, né, a nota fiscal. Isso é importante. E também, outra coisa fundamental, cobrar as mensalidades dos associados para que eles paguem em dia, achar meios para receber em dia essas mensalidades. No Batel, nós adotamos a semestralidade e um livro caixa eletrônico que o associado, por meio de senha, pode consultar a sua situação financeira, e o tesoureiro faz cobranças periódicas daqueles que não pagam as suas semestralidades. Nós adotamos a semestralidade por entender
que ela é mais prática, é mais fácil. E usar sempre conta bancária no nome do Lions, né? É outro aspecto importante. A gente percebe que muitos clubes aí não regularizam o seu CNPJ e aí não consegue fazer uma conta bancária em nome do Lions e trabalham com conta em nome de um associado. Isso não é recomendável, isso não é correto para a maior e melhor organizações do mundo, que é o Lions. Então, precisa o Lions estar regularizado e ter uma conta no CNPJ. E prestar contas para os associados e para a sociedade de maneira periódica. E o Batel faz isso mensalmente, prestando contas das suas atividades no seu balancete financeiro. Outro aspecto importante é a estrutura de trabalho, né? A gente recomenda que os clubes tenham uma estrutura de trabalho em equipe, procurando, como eu disse no início já, envolver todos os associados, né? Todos participarem dessa estrutura de trabalho. O Batel utiliza com muita eficiência há um tempo as comissões de trabalho. Agora, cada clube pode fazer da forma que ele achar melhor, mas a comissão no Batel funciona de uma forma muito boa. Nós estabelecemos um projeto, uma ação, ou qualquer outra atividade, a gente já elabora, já estabelece uma comissão, onde participa o associado que quiser participar. Todos são convidados e ele escolhe em que comissão ele gostaria de atuar. E mais ainda, o Batel muitas vezes vai buscar na sociedade, onde são desenvolvidos projetos que tenham forte impacto social, e aí procura trazer as pessoas como associadas e o projeto para o Lions. Isso também tem trazido bons resultados. E, principalmente, fazer parcerias estratégicas com instituições de boa reputação. E divulgar o trabalho do clube em todos os meios, no site do clube, nas redes sociais, na imprensa, em todos os meios que for possível, divulgar o trabalho para incentivar que outros clubes também o façam e que outras pessoas possam vir fazer parte do Lions. E, por último, e não menos importante, e que isso é uma falha, na minha opinião, muito grande no Lions, e por isso a gente perde muitos associados, é fazer a gestão das pessoas. Então, o Lions tem que estar sempre cuidando das pessoas, dos seus associados em primeiro lugar, para depois cuidar da sociedade. Celebrar as conquistas, reconhecer sempre bons resultados realizados pelos associados. Então, sempre estar atento a esse cuidado. Fazer um plano de capacitação para todos e, principalmente, um plano de sucessão para os próximos anos. O Batel tem sempre o primeiro e o segundo vice já sendo preparado para assumir o clube nos próximos anos. E o Batel também tem uma prática que a gente entende ser importante, que a diretoria atual poderá ser reeleita por mais um ano, ou seja, a diretoria pode trabalhar 2 anos sendo reeleita. Isso possibilita uma sequência de trabalho muito importante. E como a gente já está preparando os próximos presidentes, essa continuidade é muito importante para o Lions. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Eu fico à disposição e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Me chamo Altamiro Souza Machado, estou presidente do Lions Clube de Xaxim e é com grande alegria e sentimento de honra que me dirijo a vocês para falar um pouco sobre a nossa história, os valores e as conquistas do nosso querido Lions Clube de Xaxim para o 122º ciclo de estudos. Nosso clube foi fundado em 16 de outubro de 1976 e teve a sua carta constitutiva aprovada em 28 de outubro daquele mesmo ano.
A partir de então, o nosso clube vem trilhando uma linda trajetória de serviço e compromisso com a nossa comunidade. Atualmente somos 104 sócios ativos, homens e mulheres que dedicam o seu tempo. E quando falo aqui que dedicam o seu tempo, eu não estou dizendo que dedicam o seu tempo disponível, o seu tempo livre. Eles abdicam do seu trabalho, da sua produção própria, para trabalhar para o Lions, para trabalhar para a comunidade, porque são pessoas que estão fortemente ligadas ao trabalho social. Temos o privilégio de entre nós ainda podermos contar com um dos sócios fundadores de nosso clube, o companheiro Ivanor Pedro Piai. O Lions Clube de Xaxim é tão respeitado e tem um renome que foi conquistado junto à comunidade, fruto de muito trabalho, de muita transparência e envolvimento verdadeiro. Claro, não podemos deixar de aqui ressaltar a importância das lideranças que se formaram dentro do nosso clube. E também, claro, as lideranças que vieram para cá formadas, aqueles empresários que já estavam lá fora atuando, que eram líderes nos seus segmentos, nas suas empresas, nos seus respectivos mercados. A criação de líderes aqui dentro do nosso clube, eu atribuo a questão da liberdade que é dada nos Lions Clubes, acredito, de todo o Brasil, de todo o mundo, mas aqui no nosso a gente pode falar por aquilo que conhece, a liberdade que a gente oferece das pessoas se apresentarem e apresentarem sugestões, soluções, e que muitas delas, é lógico, são acolhidas pelo grande grupo, que nada aqui é feito sem submetermos ao grande grupo, e ali vem surgindo, formando-se a nova liderança de Lions. Hoje, com muito orgulho, podemos dizer que somos o maior clube do distrito LD8, por termos hoje 104 membros. Mas não é só porque temos 104 companheiros ativos que somos visibilizados, que somos visíveis no LD8. A gente tem uma visibilidade dentro do LD8 pela maneira como a gente atua, da forma como trabalhamos. A gente, enquanto clube, também é líder dentro do LD8, na condição de clube, não como pessoas individuais. Nosso clube propôs ações aos LD8, as quais foram acolhidas e foram executadas no nosso clube. E isso só acontece porque a gente está dentro de um clube que é firme, que é forte, que tem base sólida. Não é um clube que, como é que eu vou dizer, que não tem substância, que não tem sustentação. A gente é forte, por isso a gente consegue fazer isso, graças a Deus. Dentro do nosso clube, assim como acredito que em todos os clubes mundo afora, a gente precisa arrecadar junto à comunidade recursos para que depois a gente possa devolver esses mesmos recursos para outro tipo de pessoas dentro da mesma comunidade. Nós aqui arrecadamos esses recursos através do nosso Festival da Lasanha. Este ano estamos indo para o nosso 19ª edição. É um festival, como já está aí o nome dizendo, um festival gastronômico, onde a gente atende o nosso público do pessoal aí, de modo em geral, mas principalmente os de origem italiana que gostam de uma massa. Como aqui todo mundo é gaúcho ou descendente de gaúcho, aliamos a isto um baile gaúcho, sempre com a atração de grande nome dentro do espectro do gauchismo. Nesse ano que passou e nos anteriores a gente tem trazido aí os monarcas, mas certamente traremos outros, e a gente com isso conseguiu adquirir um renome de um evento que para o qual vem pessoas de 200, 300, às vezes 400 quilômetros nos prestigiar para participar do evento, por saber que é um evento onde vai ter comida boa, música boa e uma acolhida formidável por quem está lá dentro. Dentro desse Festival da Lasanha, é dali então que a gente recolhe o recurso para poder trabalhar. No ano de 2024, em específico, a gente trabalhou para conseguir os recursos necessários para podermos cumprir a necessidade da contrapartida do projeto de LCIF no projeto da APAI. Um projeto que a gente fez que nos trouxe ainda mais renome na comunidade, mais visibilidade na comunidade,
e onde a gente precisava dar uma contrapartida de quase 190 mil reais para a LCIF. O festival foi absolutamente, espantosamente, com grande sucesso. A gente faturou bruto quase 220 mil reais, redundando em 190 reais, 190 mil mais ou menos líquido. Para isso a gente precisou correr na comunidade pedindo patrocínios para as pessoas físicas, principalmente para os empresários, onde fomos recebidos muito bem. Fomos muito bem acolhidos e lá percebemos que o nosso clube tem nome junto à comunidade, tem prestígio junto à comunidade. A gente recebeu grande apoio da comunidade, só por isso conseguimos chegar lá. Nesse Festival da Lasanha, não é o ano passado, são vários anos já, a gente acolhe em torno de mais ou menos 1.200 pessoas dentro do CTG Marca da Ferradura. E sempre é mais ou menos esta a quantidade de pessoas que lá comparecem. Nosso clube também tem um orgulho muito grande de ser o criador, o fomentador ou o apoiador da criação de algumas entidades de nosso município. Dentre elas podemos citar o Clube Xaxinenses, que é o clube social da cidade, a APAI, que todo mundo sabe o que é a APAI, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o SEACA, que é um centro de apoio a crianças e adolescentes. Lá são recepcionadas as crianças no contraturno da escola normal, do currículo escolar normal, onde elas vão estudar música, dança, pintura, executar vários tipos de artesanatos, né? E que tirou essas crianças da rua. Até a fundação do SEACA, em Xaxim, principalmente aos finais de semana, você ia ao supermercado e encontrava crianças pedindo esmolas à porta dos supermercados. Hoje, garanto para vocês, isso não existe mais. E não é porque a nossa cidade é uma cidade pequena, é porque a ação do SEACA fez com que isso deixasse de existir. Foi maravilhoso esta ação. O ano que vem é projeto da futura presidente do nosso clube trabalhar com a AMA, apoiando a Associação dos Autistas de Xaxim. Também vamos apoiar e também vamos estar lá para fazer com que isso se viabilize, com que isso dê certo. Atendemos todas as metas do Lions Club Internacional, dentre elas a visão, a qual a gente faz a doação de consultas, de óculos, onde atendemos prioritariamente as crianças das séries iniciais. Atendemos as séries iniciais porque a prefeitura oferta para as crianças das demais séries e para os adultos. Então a gente prioriza as crianças das séries iniciais. Entregar um óculos para uma criança, só quem fez isso aí, quem já fez isso, sabe a emoção que é. Porque a gente atende crianças às vezes com um grau de visão muito alto, que precisa de um óculos de grau muito alto. Esta criança nem sabia antes que tinha falta de visão, mas quando ela põe aquele óculos no rosto, é que ela percebe que existe um mundo mais colorido, mais claro, mais nítido para ela. E isso nos traz muita gratificação. Nesse ano leonístico, a gente mudou o trabalho de algumas comissões. A Comissão de Educação e a Comissão de Meio Ambiente passaram a se integrar, a trabalhar juntas. A gente optou por distribuir árvores frutíferas nas escolas, especificamente laranjeiras. Levamos em 2 escolas, plantamos em torno de meia dúzia de árvores em cada escola. As crianças mesmas plantaram nas escolas para que elas pudessem ver como se faz e tal, se bem que a maioria delas já sabia, mas a gente fez questão de demonstrar isso aí. E daí passamos para elas as mudas frutíferas, que foi um total de aproximadamente 100 mudas, para que elas levassem para as suas casas, plantassem e pudessem mais tarde colher os frutos das árvores que elas mesmas plantaram. Enfim, nosso clube quer permanecer unido, comprometido, visível e atuante. Seguimos em nossa missão com humildade e assim queremos permanecer para termos certeza de estarmos e queremos estar no caminho certo, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, que nós estamos aqui para trabalhar para a comunidade. Ninguém está aqui para usar esse símbolo e achar que isso o engrandece como pessoal. A gente está aqui para trabalhar em prol da comunidade.
Quero agradecer a todos vocês que acompanham esse depoimento, que nos apoiam, que acreditam no nosso trabalho, e muito obrigado. E uma coisa muito importante que aqui quero ressaltar: nosso lema para este ano leonístico: servir gratifica. E tenham certeza, pessoal, servir gratifica sim. É muito importante ter-se isto em mente. É esta a meta final que deve mover qualquer companheiro e companheira de Lions mundo afora. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos encerrando o nosso 123º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones. Foi um prazer imenso nós podermos compartilhar com vocês experiências de companheiros que vocês assistiram e viram a grandeza desses clubes, que são clubes que têm uma intensidade grande de trabalho. A consequência de número de associados é importante, mas é relevante a importância de boas ações. E essas ações, como frisamos no início, elas não se fazem só pela liderança, se fazem também pela gestão. E procuramos destacar nesse evento de hoje a oportunidade de termos clubes bem gerenciados, e é fundamentalmente importante para o êxito das realizações. Então nós queremos, ao encerrar, agradecer a todos os participantes. Temos nos grupos de Zap, de WhatsApp do Instituto de Liderança, que transmite esses eventos, e as outras redes sociais, a oportunidade de disponibilizar esse trabalho. Também ficará disponível na TV virtual, Lions Liderança TV, e temos todos os ciclos de estudos disponibilizados, e será realmente sempre um prazer oportunizar para que bons projetos se apresentem nesse trabalho que tem sido feito pelo Instituto, que é exatamente vinculado ao Distrito LC1, que é no Rio de Janeiro, mas que tem atuação em todo o Brasil e até também fora de nosso país, com algumas ações já integradas com países, especialmente da América Latina e países lusófonos. Então, esperamos vê-los em próximos eventos do nosso Instituto.